vamos em Lucas, vamos ver o que é que o Senhor tem para nós hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Por que eles comprimiam Jesus, gente? Eles queriam ouvir o quê? A palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a quê, gente? A rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Será que tinha peixe? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O tema dessa série de 2 domingos, que começamos hoje e terminamos no último domingo do ano, dia 28, é transformando sonhos em projetos para Deus. Repita comigo o tema dessa série: transformando sonhos em projetos para Deus. Mais uma vez, transformando sonhos em projetos para Deus. Todos nós temos essa capacidade de sonhar, de projetar-nos de alguma maneira no futuro, e ali nós visualizarmos uma situação ideal, ou uma expectativa realizada, ou de alguma maneira uma vitória conquistada. Eu sempre fui um jovem sonhador, mas eu confesso para vocês, muitos dos meus sonhos foram frustrados. Eu comecei a tocar guitarra com pelo menos, acho que 12 a 13 anos. Formamos uma banda lá em Camboinha, nos anos 80. E depois, com alguns amigos, nós formamos uma outra banda. E o nosso desejo era tocar, gravar. Naquele tempo, falar em gravar, gente, era LP ainda. Eu não sou tão velho assim, mas era LP. Aqueles bichos pretos de vinil. Eu cheguei a gravar em 2 coletâneas com bandas locais. Projetos que eram desenvolvidos em João Pessoa, de iniciativas inclusive do Anchieta Maia, do Moçada que Agita, né? Essa turma mais dos 35 para cima, dos 30 para cima, lembra do Anchieta? Não sei onde é que ele anda, só sei que o Anchieta fazia muita coisa interessante, promovendo bandas e coisa e tal. Eu tinha aquele sonho, eu tinha aquele desejo, né? De um dia, quem sabe, ser artista, ser um popstar ou alguma coisa do tipo. Mas aquilo nunca veio a dar em nada, porque eu priorizei meus estudos, e com 16 anos eu entrei na universidade e fui estudar em Campina Grande, engenharia civil, 1989 mais precisamente, e eu também tinha sonho de ser engenheiro, de exercer a profissão de engenheiro. Só que naquela época eu era a pessoa certa no momento errado da história.
Um sonho que tinha tudo para dar certo, mas uma situação e uma circunstância econômica no Brasil terrível. Vocês terem uma ideia, hoje, dizem aí, né, que engenharia nas federais, você deve ter que derrubar aí pelo menos 40 candidatos por vaga. Medicina parece que são 90. Na minha época eram 3 por vaga. 4. Bastava um tomar uma cachaça no dia anterior, né? Ele já estava ali facinho de ser derrubado. Passei muito bem naquele vestibular. Me lembro que eu passei em 2º lugar na Federal, em Campina Grande. Mas também, quando eu terminei, não pude exercer a profissão, porque foi uma época que, sem brincadeira nenhuma, gente, qualquer profissão ganhava mais que engenheiro. E aí eu corri para outra área, fui fazer direito, joguei o sonho para outro lugar. Aos 23 anos de idade, eu posso dizer que Deus me encontrou. Tem gente que diz assim: eu encontrei Jesus. Tu não encontrou nada, porque tu não procurava Jesus, tu procurava outra coisa. A gente procura tudo menos Jesus. Que conversa é essa que a gente está andando na adolescência procurando Jesus? Está procurando as meninas, rapaz, o boró, né? Que negócio de procurar Jesus? 23 anos, Jesus me encontrou. E foi de uma maneira muito singela. E a partir daquele momento eu entendi uma coisa na minha vida. Não importa o sonho que eu sonhar, eu tenho que sonhar para a glória de Deus. Eu tenho que pegar todos os meus sonhos, pequenos ou grandes, e colocar nas mãos dele. E entender dele qual é a técnica espiritual de pegar sonhos, meros sonhos, e torná-los exequíveis, torná-los, inclusive, reais e executados na nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o quê? Eu vejo 4 sócios de uma pequena empresa. A Bíblia fala muito claramente que Pedro, ou Simão Pedro, junto com Tiago e João, não cita aqui o quarto, mas é muito provavelmente André, eles tinham uma companhia de pesca. E eles tinham um plano para aquele dia. Certamente era um dia especial, um dia em que a noite estava propícia para a pesca. E eles saem com a sua pequena companhia de pesca. E olhe que naquele tempo e naquela região da Galileia, a pesca era uma pesca de subsistência, e os excessos de produção permitiam que eles vendessem alguns peixes para comprar outras coisas. Mas o fato é que eles saíram ao mar e eles voltaram do mar de mãos vazias. Talvez você olhe e diga assim: eu entrei em 2014 cheio de expectativas e estou saindo de mãos vazias. Não peguei nada. Nada de excepcional aconteceu na minha vida. Nada de grandioso, nada do que eu pensei, nada do que eu elaborei, nada do que eu cogitei no meu coração aconteceu. Aquela sensação de vocês sabem muito bem a palavra, de frustração. A frustração por não alcançar aquilo que nós intentamos. E Jesus se encontra com aqueles rapazes, falo rapazes ali em torno dos 20 e tantos anos, e Jesus também, um rapazão, está ali passando, e no início do seu ministério, Jesus lança um desafio para aquela companhia de pesca. Lança um desafio para aqueles 4 jovens. Ele chegou para Pedro, certamente por conhecê-lo antes, ou porque Pedro era o líder, e de fato Pedro exerceu a liderança da igreja em Jerusalém depois, depois que ele foi escolhido como apóstolo, mas ali eles eram pescadores de peixe. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, eu quero usar teu barco. Hã? Quero usar seu barco. Tá bom, toma o barco. E ele disse: afasta um pouco o barco da beira-mar. Porque imagine, a Bíblia é muito clara, ela diz que as pessoas o quê? Espremiam Jesus. Imagina o barulho. Eu já presenciei em aeroportos, em salas de embarque, em filas de desembarque, pessoas assim importantes, né? E às vezes a gente vê aquela tietagem grande. Vocês já viram alguma coisa dessa natureza? Bem, você não sabe quem é quem, uma gritaria, você acha que alguém está morrendo, né? Todo mundo corre, quer pegar e quer tocar e quer imprensar, e enquanto alguém não organizar aquele negócio, se brincar, mata o artista. E aí,
sabendo quem era Jesus, sabendo o que Jesus fazia e que havia feito, aquele povo espreme Jesus. Eles querem ouvir a palavra, mas naquele espremido, naquela barulheira, nada era possível de ser feito. E Jesus disse: vamos organizar isso aqui. Parem. Fiquem aí na beira-mar. Pedro, por favor, deixa eu subir no teu barco. Afasta o barco da costa, para que eu possa ver mais pessoas e para que as pessoas possam me ver. E eu fico até pensando em Jesus dizendo: para eu respirar um pouquinho, porque está todo mundo correndo para cima de mim. E gente, tem uma coisa muito interessante que eu vejo nessa cena, que não está nos pontos da minha mensagem, mas eu quero chamar a atenção. Escute muito bem. Hoje nós vivemos um tempo em que nós corremos para tocar em Jesus. A igreja corre para abraçar Jesus. A igreja corre para ficar perto dele, sabe? E às vezes a gente entra em um frenesi espiritual, mas no fundo, Deus quer que a gente pare para ouvi-lo. Eu até acho que querer tocá-lo, querer senti-lo, é uma bênção e ele faz isso conosco. Mas tudo começa com a pausa para ouvi-lo, no meio da multidão, no meio da confusão. Agora, não há dúvida que aqueles 4 que estavam ali lavando as redes estavam profundamente, o quê? Frustrados. Talvez como você, talvez como eu, diante de algum plano que não foi alcançado. E gente, eu fico pensando que a frustração pode funcionar ou como a última pá de terra sobre a nossa vida, ou como a última semente que jogamos no solo de Deus e esperamos que Ele faça frutificar. Porque o que Jesus fez ali foi incrível. Ele pegou a frustração e levou aquelas pessoas, em primeiro lugar, a uma reflexão profunda sobre o que deve ser a prioridade da nossa vida. O que deve ser a prioridade da nossa vida. Essa é a palavra. O plano certo, o sonho que se transforma em projeto para Deus, não pode deixar de entender o que realmente é prioritário. Para eles era pescar, para Jesus era que eles ouvissem a sua voz. Gente, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, Jesus disse o que para aqueles homens? Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? O carro, o emprego, a casa, o mestrado, a namorada, o casamento, o filho, a viagem, a roupa, a comida. Ele mostrou ali para Pedro, Tiago, João e André, aqueles que estavam ali, ele mostrou que naquele momento de frustração, ele queria reconstruir os planos de vida daqueles homens. E Deus, durante esses dias, Ele quer reconstruir os planos dEle em nossas vidas. Ele quer nos fazer enxergar o que vem primeiro, o que deve ser prioritário. E o prioritário naquele momento foi usar o trabalho daqueles homens, o barco daqueles homens, como palanque, como palco, para que Ele pudesse jogar as sementes da sua palavra para todas aquelas pessoas. Jesus em nenhum momento desconsiderou as necessidades de João. Em nenhum momento ele foi insensível, embora possa ter parecido. Não, absolutamente. Diante daquela frustração, Jesus então arma um palco, usando aquilo que seria um meio prioritário de se conseguir subsistência. Ele usa como um palanque para falar do seu reino. Ele usa como um palanque para falar do seu amor. Ele usa o trabalho daqueles homens como a plataforma ali especial
para falar do amor dele para todas aquelas pessoas que o espremiam. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que para que Deus transforme sonhos em projetos, eu tenho que saber o que vem primeiro. Eu tenho que dar a importância àquilo que tem a primeira importância. Quando nós invertemos essa ordem de coisas, a gente se perde no mar de relativismos, e a gente fica nadando à procura de alguma coisa que é secundário, quando deveríamos estar de maneira talvez até silenciosa, ouvindo, internalizando e vivendo aquilo que vem primeiro. Escute, Deus, antes de mais nada, Ele quer você muito mais do que o que você tem, ou o que você faz, ou o que você deixa de fazer. O Senhor quer que a gente olhe para a vida e entenda que falar do seu amor, falar da sua graça, distribuir sementes de paz, distribuir sementes do Evangelho, deve ser a prioridade. Então, eu tenho, em primeiro lugar, frustração. A frustração necessariamente me faz refletir e me leva a uma nova priorização da minha vida. Quais são as suas prioridades? Eu tenho buscado realinhar as minhas prioridades de vida. Meu tempo com Deus, a leitura das Escrituras, a preocupação em pregar o Evangelho onde quer que eu esteja. E Deus me deu muitos frutos nesse final de ano, de coisas que eu tinha perdido, talvez não o prazer de fazer, mas a preocupação de priorizar. A pregação para um taxista, para um carteiro, para um transeunte, para uma pessoa no restaurante, para um garçom, levando sementes do reino, usando a minha vida, usando a minha profissão como plataforma para que Deus, em primeiro lugar, use o que eu tenho e o que eu sou para proclamar o seu reino, na certeza de que as demais coisas me serão acrescentadas. A gente fez uma pesquisa esse ano na comunidade, um censo, e nós chegamos a uma conclusão que me deixou estarrecido. É óbvio que isso não depende apenas de mim, desse exemplo que eu vou dizer. É claro que depende de todos os que, como eu, pensam da mesma maneira e têm sido verdadeiros missionários nessa tribo, que eu chamaria a tribo dos juristas. Eu fiquei estarrecido, achei a princípio que tinha sido um erro no censo. Mas o nosso censo indicou que a Cidade Viva tem mais de 500 pessoas da área jurídica. Entre advogados, estagiários, juízes, promotores, procuradores. Digo, nossa. Mas em um momento de reflexão, o Espírito Santo me disse: é isso que eu quero. Que você, que os meus filhos, que as minhas filhas usem o que têm, o que são, as suas profissões e aquilo que fazem como plataforma primeira para que eu fale do meu amor para as pessoas através delas. Então, gente, repita comigo: frustração, que leva a priorização, e depois que a gente prioriza, e depois que Jesus pregou o Evangelho, e depois que as pessoas ouviram a palavra, ele olhou para Pedro: vamos pescar? Pescar. Vamos pescar? E Pedro disse o que para ele? Senhor, dá não. Passamos a noite toda tentando pescar e não pegamos nada. Já estamos lavando as redes. Já desistimos. Já cansamos. Que história é essa de vamos pescar? Mas o coração de Pedro respondeu a Jesus da seguinte maneira: tentamos a noite toda e não pegamos nada, mas mediante a tua palavra que nos manda fazer isso, nós faremos e nós lançaremos de novo as redes. Amém, irmãos? O que é que isso nos ensina no final do ano? É que Deus quer que a gente entre em 2015 transformando frustração em novas prioridades, transformando frustração em prioridades que tenham o Senhor, a nossa vida com Ele, a nossa relação com Ele, que é de onde tudo começa ou termina. E a partir dessa priorização, o Senhor olha para você e diz: vá e jogue a rede de novo,
tente novamente. O que é que Ele está querendo de nós nesse processo de transformar sonhos em projetos? Frustração que gera priorização e que gera novas ações. Mas eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não aguento mais tentar. E o Senhor diz: mas dessa vez, você está priorizando o que interessa. Busque-me, a mim e ao meu reino, e a sua justiça, e eu te acrescentarei todas as demais coisas. Isso é uma promessa dele. Ele disse isso no Sermão na Montanha, como se dissesse: cuide dos interesses do meu reino, que eu cuidarei dos teus interesses. Cuide de fazer o que é prioritário, e eu acrescentarei aquilo que você necessita. Então, irmãos, para mim está muito claro nesse texto que no projeto de transformar sonhos, aliás, nessa tentativa de transformar sonhos em projetos de Deus, a frustração pode ser a nossa aliada. Depois da frustração, eu entro em um processo de nova priorização para a minha vida. E depois dessa nova priorização, o Senhor me chama para novas ações. E essas novas ações têm aqui um preço alto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Leiam aí o texto. Onde foi que Jesus mandou eles jogarem as redes? Eu já fiz pescaria com rede de arrasto. É na beira-mar, né, gente? Quem já fez pescaria com rede de arrasto? Quem já pegou baiacu, pedra, sargaço, caranguejo, sirimago, peixe doente com a rede de arrasto? Porque assim, a não ser que tenha um cardume legal por ali, rede de arrasto, o cara só pega o que não serve mais para nada, né? Você já ouviu alguma história assim? O pescador estava bem sentado numa piscininha de Camboinha, jogou o anzol e pegou uma tilápia, ou pegou, vamos dizer, um atum de 20 quilos. Pega não, só se o atum estiver doente. Deus mandou eles irem para onde jogar as redes, gente? No alto mar. Só que tem um problema no alto mar. O alto mar é arriscado. O alto mar é profundo. O alto mar é inseguro. Também nunca vi alguém dizer assim: um barco naufraga na beira-mar da Praia do Poço. No alto mar há naufrágios. No alto mar, às vezes, há senso de solidão. Se você quer, de fato, fazer coisas relevantes nessa vida, coisas que movam o coração das pessoas, coisas que tragam glórias para Deus e coisas que realmente movam o mundo, você vai ter que correr grandes riscos. Quem não corre grandes riscos ouvindo a voz de Deus, não vai alcançar de Deus bênçãos grandes, peixes grandes. Se você está construindo até hoje a sua vida cristã nas marolinhas da beira do mar da sua vida, nas piscininhas que você cava em uma diversão, como se a sua vida com Deus não passasse de dias de veraneio, se você quer alcançar grandes coisas na vida, sem grandes sonhos regados pelo poder do Espírito Santo, na intimidade com Deus, você não vai alcançar aquilo que Deus está preparando para os que têm coragem de ir no alto mar. Gente, eu fico pensando do projeto. Hoje de manhã eu olhei para aquela maquete, tiraram uma foto minha, parecia um menino que ganhou uma bicicleta. Assim. Digo, meu Deus, quanta tempestade para a gente chegar até aqui. E eu ainda disse assim para o Senhor: e quanta tempestade ainda vamos passar para ver tudo isso realizado. Aqui não estava bom?
Porque eu vou dizer uma coisa. Tem gente que chega e olha para isso aqui e diz assim, isso aqui está bom demais. Ah, olha que isso aqui está bom demais. E agora que está preto, e quem está dentro não sai. De fato. O negócio é tão bom, é tão legal, que isso para mim se transformou, sabe em quê? Em piscininha na beira-mar. Conveniente. Perto de casa. Ar-condicionado, que não funciona em janeiro nem em dezembro. Mas tem. Estamos aqui. Quando a gente parte para aquela aventura chamada Cidade Viva naquela BR, comprando aquela terra do tamanho do mundo, com o dinheiro do tamanho de uma formiga, nada como esse texto, quando Deus me falou, eu vou lhe levar para correr grandes riscos, passar por tempestades, se sentir sozinho, se sentir junto com seus amigos e irmãos, uma equipe às vezes abandonada, mas é ali no alto mar das dificuldades que eu vou ministrar bênçãos exponenciais. Bênçãos exponenciais. Depois que eles foram para o alto mar, gente, as bênçãos foram tantas. O que é que diz o texto? Que as redes estavam rasgando. Gente, rede de pesca para rasgar, tem que ter peixe. Muito. Fica imaginando Pedro, né? Jogou a rede. Enganchou numa pedra, Jesus, aqui o negócio. Puxe, meu filho, puxe, vá. Os bichos começaram. Corre, Tiago, corre, pega os barcos que eu estou afundando. Eu acho que quando ele pegou de jeito no cardume, que o cardume disse assim, agora nós vai tudo para a direita, para derrubar esse caboclo aqui. E o barco, a Bíblia diz aqui que o barco ia afundar, gente, ia virar. E não era um stand-upzinho, não. Era um barquinho de pesca legal. E está lá ele pegando com o colega, e os dois não conseguiram dar conta. Eu acho que Jesus olhando. Tão preocupados os bichinhos estavam. E não sabem o que é que eu vou fazer na vida deles. Eles estão se alegrando com esses peixes, mas não sabem a alegria que terão quando eu transformá-los em pescadores de almas. E naquele momento, gente, eles gritam para que o outro barco venha também, para que eles pudessem ajudá-lo, porque a bênção foi pequena, grande, imensa ou exponencial? Exponencial. Capaz de ser contida por eles mesmos? Não, dá para você ter noção do tamanho das bênçãos que Deus quer ministrar para aqueles que transformam frustração em novas prioridades, em novas ações e que correm riscos, são tão grandes que não cabem neles mesmos. São tão grandes que não são capazes de ser contidas pelo seu beneficiário. São tão grandes, são tão exponenciais, que eles precisam de alguém para ajudá-los, porque a Bíblia também diz que não só os barcos estavam afundando, mas que as redes estavam se rasgando. Aí eu pergunto uma coisa para você, o que é que significa uma rede rasgada para o pescador? Perda de peixe. Se a rede rasgasse, o que era que acontecia com o cardume? Hein, me diga. Olha onde é que está o X da questão nesse texto. Quando Deus nos abençoa, bênçãos não repartidas acabam sendo bênçãos desperdiçadas. Em que sentido? Eu vejo tanta gente que construiu impérios
mas não teve a alegria de ver pessoas compartilhando daquelas conquistas. Que coisa tosca. E eu fico pensando, você já experimentou a bênção final nesse processo que é a bênção da repartição generosa que Deus te deu? Tem gente que está tão focado em autossuprir-se, que está tão focado em autogerir-se, que está tão focado em encher os seus celeiros, e essa é a temática que a gente ouve muitas vezes: encha os seus celeiros. Escuta, cuidado, para que diante de bênçãos exponenciais, a sua vida não venha a naufragar, porque você não aprendeu o significado do repartir. Deus repartiu conosco a sua própria vida. O Natal é, por excelência, Deus encarnado repartindo conosco, dando para nós o seu único filho. E na hora que Deus repartiu conosco o seu único filho, Ele experimenta hoje milhões e milhões e milhões de pessoas que foram atraídas à sua cruz. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito fácil, e aqui eu vou fazer uma crítica de filosofia política, mas uma crítica que não é partidária, é conceitual. É muito fácil um governo, com o uso das armas e dos poderes, expropriar bens dos ricos para dar para os pobres. É muito fácil, no modelo comunista, o Estado, com sua longa manus, se imiscuir nos negócios privados das pessoas para tirar delas e repartir com os outros. É o uso da força. E é baseado em guerras interclasse. O que Jesus fez foi transformador. Ele nos ensinou que a repartição deve ser algo que é gerado dentro do nosso coração e produz alegria e não pesar. O ministério de Jesus foi um ministério de repartição, de nos ensinar que o que temos deve servir para os outros. Essa maquete ali, ela vai ser construída toda. Eu tenho certeza absoluta no poder do Espírito Santo que ela vai ser construída toda. Agora, nem todos aqui terão o privilégio de participar dessa construção. Quem tiver ouvidos, entenda o que eu vou dizer e o que eu estou dizendo. Como transformar sonhos em projetos de Deus? Vamos comigo. Vamos lá, pegue a frustração, transforme em novas prioridades, aplique-se em novas ações, corra grandes riscos, colha bênçãos exponenciais e reparta generosamente. Vamos repetir? Repitam comigo. Diga: Senhor, eu quero viver os teus planos, que são melhores do que os meus. Por isso, pegarei minhas frustrações, transformarei em novas prioridades, realizarei novas ações, correrei grandes riscos, colherei bênçãos exponenciais e repartirei generosamente.
Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, pelos séculos dos séculos.